Olá, está começando mais um Corpo e Alma aqui na TV Mundi, sempre trazendo para você dicas de beleza, saúde, saúde física, psicológica, emocional, porque tudo o que acontece com o corpo se reflete na nossa alma e vice-versa. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre um problema que muitas pessoas têm, né, do qual muitas pessoas padecem. Dor nas costas. Isso mesmo, vamos falar um pouquinho sobre a nossa coluna, tirar dúvidas e muito mais. Você sabia, segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que mais de 80% da população mundial sofrerão ao menos um episódio de dor nas costas durante a vida. E que neste exato momento, pense bem, ó, neste exato momento, pelo menos 50% das pessoas estão com algum tipo de dor nas costas. É muita coisa, né? Por isso, nós estamos recebendo hoje em nossos estúdios o Dr. Alexandre Reis Elias. Ele que é neurocirurgião, mestre pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, membro do setor de coluna de neurocirurgia da Unifesp. Tudo bem, doutor? Olá, Diane. Começar perguntando aqui do meu jeitão de sentar, que é bem gostoso assim, né? Colocar o meio das costas na cadeira, no sofá, tá correto ou assim é melhor? Não, eu acho que do ponto de vista ergonômico, como a gente chama a postura correta, sentar ereto e mais para trás é melhor. Sempre aquilo que se diz, né? Sentindo o encosto da cadeira ao longo da coluna. O bumbum vai lá para trás e você encosta toda a coluna. Isso é uma das situações extremamente comuns de você ter dor nas costas, você sentar de forma errada. E muitas vezes, vários pacientes com até exames alterados, se você corrige a postura, ele melhora da sua dor. Por que será então que é tão gostoso a gente se sentar da forma errada, né? Porque todo mundo realmente assim se larga no sofá, torto assim, deita, né, com aquele braço bem alto do sofá, esticando o pescoço. Não, isso é comum. É uma ilusão, aquela sensação de conforto na hora? Não é uma ilusão. Na verdade, a postura errada, ela vai te dar uma dor se você abusar, se você estiver muito longe da postura correta. Pequenas variações normalmente não trazem nenhum problema maior. E mesmo deitado no sofá, existe uma forma correta. Se você não ficar com o pescoço muito curvado para frente ou para trás, não deve te dar nenhum problema maior, apesar de não ser a melhor postura. O que mais causa, então, problema assim, na coluna das pessoas? Tem uma causa central, um índice maior? Tem. Na verdade, quando a gente trabalha com dor nas costas, a gente pensa em dois grupos, quem tem dor aguda e dor crônica. O que é dor aguda? Eu não tinha nada e hoje eu acordei, ou no meio do dia, eu fiz alguma coisa, algum movimento. Normalmente é pegar alguma coisa embaixo, com as pernas mais esticadas, e eu tenho uma dor brutal na coluna. É uma dor que pode não me deixar andar 1, 2 dias. Isso é uma dor aguda. Que é uma coisa extremamente benigna. Normalmente não tem problema nenhum grave atrás disso. É pontual, aconteceu ali um movimento. É muito assustador, mas é pontual. E existem os casos que não são que são menos comuns, mas às vezes mais graves, que é pessoas que têm dores crônicas na coluna. Eu tenho uma dor na coluna há 1, 2, 3 anos. E nesses casos, assim, tem algo que seja mais frequente para causar esse tipo de coisa? Por exemplo, o jeito de dormir, o jeito de se sentar, o jeito de caminhar, salto alto. Os dois grupos têm têm uma incidência maior, depende de cada um deles. Por exemplo, na forma aguda é a postura errada. Então, todo indivíduo com uma crise aguda de lombalgia, uma dor na coluna atrás, entre a última costela e os glúteos, aquela dor brutal que você não consegue andar 1, 2 dias, esse indivíduo deve ser tratado com medicamentos para aliviar o sintoma, fisioterapia para aliviar o sintoma, mas a hora que acabam esses sintomas, eu mando ele para um RPG para ele aprender posturas corretas para o dia a dia. E com isso você diminui a chance de uma nova crise. O crônico é diferente. O crônico é um indivíduo que precisa de vários exames, você precisa ver por que ele está tendo isso. E às vezes é um pouco mais complexo. Pode ser por causa de, como é que se chamam as doenças, hérnias de disco? Podem. Todo mundo que tem dor crônica, que é dor acima de 2, 3 meses, esse indivíduo precisa fazer exames. Diferente do agudo, que não é obrigatório.
Esse indivíduo da dor crônica, muitas vezes você identifica uma doença, pode ser uma hérnia de disco, pode ser um desvio na coluna, muitas vezes você não identifica uma doença específica, mas você trata com remédios e a reeducação de postura mesmo nos crônicos. E a maioria vai bem com esse tratamento. Bom, doutor, nós dissemos que neste momento, pelo menos metade das pessoas, 50%, devem estar aí com alguma dorzinha na coluna. Então, as dúvidas são muitas, não é? Por isso, nós fomos à rua e queremos saber o que você aí pergunta para o doutor Alexandre. Como posso levantar algum peso sem danificar minha coluna? Olha, você levantar peso é uma situação extremamente preocupante, mas é possível você levantar sem prejudicar a sua coluna. Como é que você deve fazer isso? Eu tenho um peso no chão. Eu devo me agachar através dos joelhos, mantendo a coluna ereta. Eu pego o peso, antes de eu levantar, eu trago ele junto do meu corpo. E aí eu me levanto. De preferência, com a outra mão apoiando para ajudar a subir. Dessa forma eu protejo a coluna. O que você não deve fazer nunca é com as pernas esticadas, inclinar o corpo para frente para pegar alguma coisa. Essa é uma das grandes causas daquelas lombalgias agudas que a gente se referiu alguns minutos atrás. Qual o melhor tipo de colchão para a minha coluna? Ele é importante, mas ele é um pouco um mito também. A gente tem vários pacientes que chegam no consultório e dizem, doutor, eu já troquei até o colchão e nada melhorou. Mais importante é a postura durante o dia do que o colchão. Agora, o colchão é um pouco de bom senso. Normalmente, nem muito mole, nem muito duro, que são aqueles semi-ortopédicos. Mas aquilo que eu disse do bom senso é importante. Imagine que eu tenho um colchão que é bem mole. Só que eu não sinto absolutamente nada. Eu posso continuar dormindo nele? Deve, não tem nenhum problema. Então, é bom senso. Mas se você tem algum problema na coluna, em geral, os semi-ortopédicos, que é uma densidade intermediária, eles são melhores. Agora, tem uma forma de dormir que às vezes é mais importante que o colchão. Você jamais deve dormir, para quem tem dor na coluna lombar, deve dormir de barriga para baixo. Você deve dormir sempre ou de barriga para cima, ou de lado com um travesseiro entre os joelhos. Isso é mais importante que o colchão para você prevenir dor na coluna. A história de dormir no chão é mito? Não, a história de dormir no chão, ela pode melhorar um indivíduo que está com dor. Mas às vezes melhora mais porque você tem outras coisas sendo feitas, não só dormir no chão. Ninguém vai melhorar de uma dor só por dormir no chão, provavelmente. Vamos então saber o que você quer saber. Uma pessoa que faz bastante exercício prejudica a coluna? Não. O exercício físico ele é um dos pilares para você manter sua coluna saudável. Então tem algumas coisas que a gente sempre orienta as pessoas a fazerem. O exercício físico, em 100% das vezes, é uma delas. Por que é interessante você fazer exercício físico? Porque você fortalece a musculatura em volta da coluna. E quando você fortalece a musculatura em volta da coluna, você protege a coluna de pequenos traumas no dia a dia. Vamos lá, o povo quer saber. Mais uma pergunta. Usar salto alto prejudica a coluna? O salto alto ele pode prejudicar a coluna. Toda vez que uma mulher coloca um salto, ela muda a curvatura da coluna como um todo. A coluna tem algumas curvaturas e você tem uma reserva. Eu posso inclinar um pouquinho para cá e um pouquinho para lá, um pouco para frente, um pouco para trás, sem ter nenhum problema maior? Posso. Mas a quantidade de reserva na curvatura que cada um tem é individual. Então, um salto muito alto, ele vai fazer com que essa curva tenha que se adaptar bastante. Se esse paciente tem essa reserva de adaptação, provavelmente ele não vai sentir nada. Se ele não tem essa reserva, isso pode causar dor para ele. Então, de novo, é o bom senso. Uma mulher que usa salto alto e morre de dor, e quando ela usa um salto mais baixo, um salto médio, ela não sente nada, ela deve usar o médio. Uma mulher que usa o salto alto e não sente problema nenhum, não há nenhum problema maior em continuar usando o salto alto. Então é o seguinte, se você usa salto bem alto e morre de dor, para quê? Né? Por que você usa? Para conquistar o gato? Será que a autoconfiança aí não é mais importante de estar num salto gostoso, confortável, com andar firme, né, doutor? Sim, ninguém vai conseguir conquistar ninguém com dor, né? Passar charme, né? Morrendo de dor não dá certo. Aliás, né, como o nosso programa se propõe, vamos
Vamos abordar um pouquinho a questão psicológica, emocional, que tem ligação com tantas partes, tantos órgãos do corpo, com a coluna também, não é, doutor? As pessoas, por exemplo, que andam muito assim, que se curvam muito para frente, geralmente são tímidas, falta autoestima, sentimento de culpa. Isso pode acabar gerando um problema físico na coluna? Isso não tem a mínima dúvida. Entre aqueles dois grupos de pacientes, o agudo e o crônico, os pacientes com dor crônica, você sempre avalia a parte emocional. Vários casos, a dor tem mais a ver com depressão, ansiedade, e que gera uma insônia. Então, quanto menos eu conseguir dormir, menos a minha musculatura ela vai descansar, mais dor eu vou ter no dia seguinte. Então, a dor muitas vezes tem relação com isso, depressão, ansiedade, insônia, do que com problemas da coluna em si, propriamente ditos. E se você corrigir essa parte emocional, muitas vezes a dor melhora. É uma via de mão dupla, assim como o problema emocional, as questões emocionais podem acabar até causando um problema de coluna. Uma pessoa que tem um problema, digamos, uma doença, ela sente muita dor, ela acaba se tornando uma pessoa deprimida, insegura? Sim, eu costumo dizer para o paciente que isso é uma bola de neve. Então, ele tem muita dor, ele não tem nada grave na coluna, mas tem muita dor. Aí ele tem depressão, ele tem insônia, a dor vai piorando, a bola de neve vai crescendo. Quando a gente corrige o sono desse paciente, manda para o psiquiatra, corrige a parte emocional, muitas vezes só com isso a bola de neve vai crescendo no sentido ao contrário. Entendi. Melhora o sono, melhora a dor, melhora o sono e progressivamente assim vai. Até porque esses pacientes, assim, muitas vezes são cobrados pelos familiares, pelos amigos. Não, você tem que ter força de vontade, você tem que caminhar, você tem que fazer exercício. E nem sempre a pessoa está em condições devido a essa dor, não é, doutor? Não, ninguém consegue fazer atividade física com muita dor. O que a gente orienta é, a dor melhorou, você começa. Começa. Dentro dos pilares para você não ter dor, existem alguns. Atividade física é um, mas você dormir bem também é uma outra coisa, e atividade física regular também vai ser importante. Quanta coisa a gente precisa saber. Dormir bem, inclusive para favorecer essa musculatura que protege a coluna. Portanto, não é um resultado apenas psicológico, não vai fazer efeito apenas sobre o seu bom humor, mas é um efeito físico mesmo. Nós estamos conversando com o Dr. Alexandre Reis Elias, que tem muita coisa para contar para a gente, mas vamos sair para o intervalo e voltamos já.